Ela me chamou de chata. A minha filha chegou aqui em casa esses dias, não vou dizer do local, porque vão dizer assim: nossa, a irmã Lenícia, Deus o livre, né? Tudo tem que falar na internet. Não, não é tudo, não. Quem segue o meu perfil sabe que eu não fico falando da minha vida tudo aqui, muito menos o que acontece na minha casa. O que me levou a vir falar aqui é para que as pessoas possam entender o seguinte, que se cada um respeitar a opinião da outra, o mundo vai ser melhor do que a pessoa se achar no direito de julgar a maneira que eu educo meus filhos. Porque eu penso assim, que quando eu educo meus filhos, é aquele ditado como sempre teve. Essa pessoa nunca veio oferecer uma cesta básica, nunca veio pagar uma conta minha, nunca veio perguntar se eu precisava de alguma coisa. Não é assim que a gente fala? Nunca ninguém veio fazer isso. Mas daí a pessoa se acha no direito de julgar a maneira de eu educar os meus filhos. E eu sou uma pessoa que eu tive uma educação muito linda e sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus, não estou falando da boca para fora, não. Eu agradeço a Deus pelo pai que Ele me deu, pela educação que meu pai me deu. Por isso eu sou a pessoa que eu sou hoje. Eu sou a pessoa que eu sou hoje graças à educação que eu tive. Porque se não fosse a educação do meu pai, só Deus sabe o que eu seria hoje. E eu tinha um pensamento assim: quando eu tiver os meus filhos, eu vou educar os meus filhos igual eu fui educada. E tinha momentos que, quando eu estava educando meu filho, que eu vi que eu era até mais severa que meu pai. Que podia ser diferente, porque geralmente cada geração que vai passando, ai, não pode fazer isso com a criança, não pode fazer aquilo com a criança, que não sei o quê. Enquanto você acha que não pode fazer, essa criança lá na frente, por você não ter feito enquanto devia ter feito, ela vai fazer pior com você. E não adianta falar onde foi que eu errei, onde foi que eu não vi, que hoje a criança é assim. Porque eu tenho na família, não vou dizer também quem, mas eu sempre estou comentando que essa pessoa eu falo. Quando você devia ter feito, quando eu falei que era para você ter feito, como o Pai nos ensinou, como Deus nos ensina, que nós não devemos tirar a vara do nosso filho quando é necessário para corrigir. Aí a pessoa falou assim para minha princesa, essa semana: credo, tua mãe não deixa você fazer nada, tua mãe é uma chata. Claro que a minha filha veio contar para mim. A minha filha veio contar para mim e falou assim: mãe, a pessoa falou que a senhora é uma chata porque a senhora não deixa eu fazer nada. E eu falei: filha, a mãe não deixa você fazer nada? Ela falou: não, mãe, é que a pessoa falou lá só porque ela falou um negócio que ia ter e eu falei que a minha mãe não deixa. Eu falei que a minha mãe não deixa porque minha mãe tem medo de eu me machucar. Eu falei: filha, como é que pode, né, essa pessoa falar uma coisa assim? Essa pessoa não conhece muito bem eu não, mas um pouco ela me conhece, ela sabe o meu sistema. E outra, por isso que eu estou falando, que ninguém tem o direito de se intrometer na educação do filho de outra pessoa. Tá? Eu dou graças a Deus das pessoas que me convidam para passear na casa delas. Elas pedem para eu voltar por causa da minha filha. Porque a minha filha, quando vai na casa dos outros, a minha filha fica comportada, sentada e não mexe nada que é dos outros. Sabe? Até esse dia minha filha estava falando assim: mãe, por que nós não vai passear nas casas das pessoas que convidam para a senhora me levar de novo? Eu falei: porque, Carlília, a mamãe não gosta de ficar na casa dos outros também, né, meu amor? Mas o que me alegra é que as pessoas querem de volta a minha visita, mas que eu levo a minha filha. E quantas pessoas que você recebe na tua casa e que você não quer mais, né? Então, quando ela falou isso para minha filha falou para mim, eu falei: filha, essa pessoa que falou para você, ela tem uma filha. E eu fui muito além, assim, explicando pra Carlília, porque assim, a Carlília, apesar de saber do que eu não gosto que ela faz tais coisas, mas eu explico por que eu não quero que ela faz. E como dizia meu pai falava assim pra nós quando nós fazíamos certas coisas: eu vim por vocês, meus filhos. Vocês não vieram por mim, portanto, a minha obrigação eu vou cumprir. E eu também fiz isso com meus filhos.
E dou graças a Deus, porque eu entreguei um filho para Deus. Entreguei não, ele pegou, porque se ele pedisse para mim, eu falo até hoje que eu não ia dar. Mas Deus veio buscar. Mas ele estava pronto, educado, honesto, sabe? Ajudava as pessoas, ajudava eu em casa. Eu entreguei um filho educado, um filho preparado. Por isso que Deus veio e buscou e recolheu para ele. Então, mães, você que tem filho, não pensa que você não educando o seu filho hoje, Deus não vai cobrar de você não, tá, minha querida? Vai sim. Principalmente essas mães que falam, eu não aguento mais os meus filhos. Eu não sei mais o que fazer pra ele. Então você é uma monte. Eu falo uma monte porque não é possível. Deus te colocou pra você gerar um filho, pra você cuidar e educar ele. Não é pra você falar essas coisas aí, né? Ou ficar julgando a educação de outra criança. Porque o que eu falo pra minha filha, que ela pode ou não pode, isso é um cuidado meu. Todo mundo sabe que eu cuido dos meus filhos. Com muito amor e carinho. Porque eu falo assim para Deus, Senhor, Tu me deste para me educar e cuidar. E quando o Senhor quiser, é teu. Tu leva quando quiser, porque tá preparado e pronto. Assim como eu dou educação para minha filha, eu falo para ela, Carlile, não só como Deus vai cobrar da mãe que não educa o filho, mas também do filho que não obedece a mãe e o pai. Então, meu amor, eu estou te educando, te ensinando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, mas você tem que ter uma coisa na mente. Você tem que dar ouvido e obedecer. Porque assim tá mãe com obrigação cumprida e filho com obrigação cumprida, né? Agora, a pessoa que falou isso pra mim, se ela vai ver eu falando aqui, eu não sei, mas ela tá aqui. Ela vai saber. Só que tem uma coisa que eu vou dizer pra ela. Minha querida, eu estou orando pra você, sabe por quê? Você tem uma filha, você toma cuidado. Porque quando nós julgamos outra pessoa, estamos julgando a nós mesmos. E eu costumo dizer uma coisa assim, que quando alguém xingar você não precisa nem ofender ela, fala pra ela repetir no espelho, que ela vai falar pra ela mesma. E eu coloquei você nas minhas orações porque você tem uma filha. Você toma cuidado com o que fala pras pessoas, tá? Porque assim, os meus filhos não são qualquer filhos. Eu sempre disse, meus filhos são presentes de Deus. É por isso que às vezes incomoda muita gente. Porque tem filhos que dão maior trabalho dentro de uma igreja, que é uma falta de educação. Tem gente que tem filho dentro, leva na igreja, o filho faz o que quer, manda a mãe lá fora, a mãe vai buscar água, a mãe vai, faz tudo isso. Não é que a gente tá reparando, não, porque depois fica falando, a irmã vai na igreja e fica reparando, mas tá na frente dos nossos olhos, nós não somos surdos e nem cegos. Algumas coisas a gente vê, sim. Mas isso é falta do quê? Do pai e a mãe não educar seus filhos. E daí tem gente que vem se intrometer quando a gente educa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não vou ficar magoada. Não vou ficar, porque eu não sou pessoa que me derruba por qualquer coisa. Eu aprendi muito na vida assim com Deus. Senhor, que nada me atinge, que nada me deixa triste, que nada me derruba. Porque eu tenho um Deus, aquele que me guia, que me direciona, que me dá entendimento, que me dá sabedoria, que me dá discernimento, porque é isso que eu quero. Só que tem coisa que a gente tem que dar recado, né? Até porque o povo fala assim, mas a irmã Lenice tem uma mania de falar as coisas na cara da pessoa. Tem momento que a gente tem que falar. Porque fofoca é o que mais tem. Se você começar a falar e não falar tudo, ou tipo, não falar claro, a pessoa já aumenta. Então tem coisa que a gente tem que falar e pra pessoa mesmo. Gostando ou não gostando de mim, eu sou essa pessoa. Eu sempre gostei disso, ser bem sincera com as pessoas. Então, voltando ao assunto dessa mãe que falou pra mim, falou assim pra Carlile, sua mãe é chata, ela não deixa você fazer nada. Eu só quero dizer uma coisa, querida. Da próxima vez que a senhora falar alguma coisa assim pra Carlile, porque a Carlile tem acesso à senhora, eu não posso impedir, mas eu vou dizer uma coisa pra senhora, que eu já falei pra Carlile. A minha Carlile, ela é muito educada. Todo mundo vê isso nela. Eu vou dizer uma coisa pra senhora. Quando eu falo, Carlile, fala isso, ela fala. Eu falei pra ela, Carlile, da próxima vez que essa pessoa falar, vai ter tal coisa aqui. E você já falar, a minha mãe não deixa, porque minha mãe tem medo de eu me machucar, de eu machucar outra pessoa. E ela falar que a sua mãe é chata, Carlile, fala assim pra ela. Feliz o filho que tem uma mãe chata que cuida, porque aquela mãe que não é chata, deixa o filho fazer o que quer,
lá na frente, ai querida, não vem dizer que você não sabe onde é que você estava que aconteceu isso. Não vai chorar também, lamentar por aquilo que teu filho fez que você não pode repreender. Porque a obrigação de cuidar e criar dos filhos é da mãe e do pai, mas a educação mais é da mãe. Porque é a mãe que fica com os filhos em casa, tá? Vai deixando a tua filha fazer o que ela quer. Isso mesmo. Vai dando liberdade, porque eu tenho na família gente assim, tá? Não tô ofendendo a pessoa da minha família, não, porque eu converso com ela, eu falo para ela, ela sabe que errou. Mas vai deixando, vai deixando. Depois a senhora vai ver, lindeza, o que a sua filha vai fazer para você lá na frente. E não adianta falar, Senhor, tem misericórdia de mim, não. Porque é assim, cria o seu filho, educa seu filho no caminho que se deve andar, mas não é só para levar na igreja, não, minha querida. É educar sua filha como se comportar aqui fora, como se comportar na escola, como se comportar dentro da igreja, como se comportar dentro da tua casa. Respeito o tempo todo, tá? Não é só levar na igreja e deixar fazer o que quer lá, não. Não é não, porque pastor não tem obrigação de educar filho, tia de igreja não tem obrigação de educar filho, obreiro não tem obrigação de educar filho, porque na hora de fazer filho você não chamou ninguém. Você fez seu filho, você e seu marido. A obrigação é tua e do seu marido, tá? Então não vem dar palpite na maneira que eu educo meus filhos, não. Porque hoje eu tenho orgulho, como eu sempre falei para o Senhor, eu quero ter orgulho da educação que eu dou para meus filhos. Eu tenho orgulho de um rapaz que tem 27 anos, mas nunca brincou com filha de ninguém. Do outro que Deus recolheu, mas foi preparado. E a minha princesa, eu quero entregar a Deus da maneira que Ele confiou em mim, a educação dos meus filhos. E quero dizer mais, assim, quem quiser compartilhar isso aqui para ajudar uma amiga sua, né, que precisa de um conselho, educa seu filho, para que você não venha chorar lágrimas de sangue. Tá? Lágrima de sangue é aquela dor que você fica lá no coração, doendo porque fizeram isso com o teu filho, porque a tua filha está numa situação difícil. Manda para ele também, quem sabe ele dá ouvido, porque geralmente os filhos, a maioria dos filhos não dá ouvido o que a mãe fala, mas os de fora eles dão, por isso que eles são o que fazem. São o que são e fazem o que fazem, né? Eu dou graças a Deus que meus filhos dão ouvido a mim. Dou graças a Deus, porque tem que saber falar, tem que saber chegar, porque não é só bater e não explicar o porquê. Não é só chamar atenção e não explicar o porquê. Não é só botar de castigo e não explicar porquê. Aqui em casa tem tudo isso. Eu explico, eu esclareço, tá? Então, que Deus abençoe a cada um. E não tô aqui jogando na internet a minha vida e nem o que se passa comigo, porque eu sou uma pessoa que passa por muitas coisas e as pessoas não sabem da minha vida. Eu dou graças a Deus porque eu confio nele e entrego nas mãos dele. Mas tem coisa que a gente tem que entregar mesmo, sabe? Tem que entregar. E essa pessoa que falou isso pra minha filha, eu não quero nem sentir pena dela, não. Porque se eu sentir pena, eu tô desejando alguma coisa. Então eu não quero sentir pena dela. Eu oro por ela. Porque ela lida com criança. Então ela tem que saber o que ela vai falar para uma criança. Principalmente a minha filha, que ela é instruída aqui em casa, em todo sentido da vida dela. A minha filha é instruída, ela tem apenas 7 anos. Até sobre passar a mão nela, isso é coisa que eu já falo com ela desde quando ela começou a virar o olhinho e saber para onde eu estava indo. E eu já percebi que eu tinha que falar isso com ela, né? E às vezes as pessoas vê uma criança diferente, fala, acho que não vai afetar. Mas afeta. Tanto é que ela contou para mim. Eu falo, filha, tudo que fizerem com você, tudo que tentarem contra você, o que falarem para você, conta para a mamãe. Porque a mamãe vai saber te ajudar. Por isso que ela contou para mim, né? O que essa pessoa falou para ela. Então eu não sou uma mãe chata. Eu prefiro 1000 vezes ser essa mãe que a senhora falou, mas eu estou cuidando daquilo que Deus me deu, do que ser a mãe que deixa o filho fazer o que quer. Aí lá na frente não sabe por quê que o filho está fazendo o que está fazendo lá no mundo. Não é mesmo, minha querida? Que Deus abençoe você grandemente, viu? Aprenda a lidar com as crianças, que não é assim, não. Não é assim, não. Tá?